Fala aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Essa semana eu venho trazer para vocês um autor um tanto quanto polêmico devido às suas acusações de xenofobia, preconceito e racismo, que é o Howard Phillips Lovecraft, no seu Medo Clássico Volume 1, edição, uma coletânea de contos da Dark Side Books. Que, cara, é um livro que é uma peça de decoração, é um livro muito bonito, muito bem feito, ele tem relevos na capinha, cheio das gueri-gueri para deixar ele bacana, aqui em verde. Muito show. E vou fazer um pouco diferente essa semana. Eu não vou pedir nada no começo do vídeo, nenhum like, nenhum tipo de inscrição ou coisa desse tipo. Se você chegar até o final e curtir o que eu falar, gostar do que eu falei, curtir o que eu tenho para dizer, considere aí no final do vídeo fazer isso. Mas por favor, fique até o final então. Valeu! Howard Phillips Lovecraft nasceu na cidade de Providence, em Rhode Island, por volta de 1890. E por viver numa cidade portuária ele deve ter tido algum tipo de trauma com frutos do mar, porque o monstro mais conhecido dele tem forte ligação com o oceano. Os monstros mais conhecidos dele têm forte ligação com o oceano. Vale lembrar do conto das Montanhas da Loucura e o clássico chamado do Cthulhu. Eu acho que esses dois contos são os mais emblemáticos dele, pra mim, pelo menos. Falar um pouco do carinha então. Howard Phillips Lovecraft, o pequeno Howard, como eu disse, nasceu na cidade de Providence e era considerado uma criança de saúde muito frágil, ele quase não foi à escola. E aos 3 anos de idade já aconteceu um fato que marcaria sua vida. Seu pai foi internado falando um monte de groselha, não dava de se entender nada do que ele dizia, e morreu apenas 3 anos depois, 2 ou 3 anos depois. Supõe-se que ele tinha tido sífilis, que nos seus estágios finais causa degeneração celular e cerebral e demência. Foi então morar com seu avô, foi muito incentivado pelo seu avô a escrever, porque o seu avô era um negociante, viajava muito, e para ter notícias do neto ele foi incentivado a escrever, hábito que ele levou para a vida toda, porque ele escreveu uma média de 6 cartas por dia, haja assunto para escrever, ele escreveu em um mês mais do que eu escrevi no meu ensino médio todo. Ele não conseguiu se formar porque mal ia à escola, sendo considerado uma criança frágil, não foi para a faculdade. Na juventude ele conseguiu um trabalho amador como crítico literário, esse trabalho amador era considerado por ele amador, porque, obviamente, depois de escrever tanto e ler tanto, ele queria ser um escritor, inspirado por Edgar Allan Poe e outros nomes da época, e ele achava que esse trabalho era amador porque se ele recebesse, na cabeça dele, se ele recebesse dinheiro por isso ia manchar o legado dele como escritor, já que ele estava destinado a escrever poesia. Aí, escrevendo essas críticas, ele passou a escrever contos para as revistas pulp da época, que estavam muito na moda, e escrevendo esses contos pulp, os primeiros não foram de horror cósmico, que é o gênero que ele criou, que eu já vou falar daqui a pouco. Alguns deles não foram de horror cósmico, mas eles já, nos primeiros contos, demonstravam toda a sua xenofobia, todo o seu preconceito contra estrangeiros, imigrantes, pessoas de outras etnias. Talvez por ele ter vivido numa cidade portuária, ele tenha sabido de histórias de todo tipo de pessoas que chegavam naquele local. Eu não sei, é apenas uma especulação minha, mas deve ser deve ser algo do tipo. Só que a contradição maior, o que prova que ele era uma criatura, já ia falar, porque ele só fala de criaturas, uma prova de que ele era uma pessoa muito contraditória é que ele se casou com uma descendente de judia que era chapeleira e crítica literária amadora também. E com ela ele se mudou para Nova York. Em Nova York ele teve acesso e contato com outras culturas e deu uma amenizada no seu rancor, seu asco contra outras etnias e imigrantes. Mas ele não sumiu, ele continuou com ele até o final da vida. Hoje em dia tem muita gente, inclusive, que quer cancelá-lo, quer apagar ele da história. Existia uma premiação da ficção científica que era um pequeno busto com o rosto de Lovecraft. E por pressão da popular, essa premiação mudou, não é mais o rosto dele, mudou para um outro símbolo, eu nem sei qual é.
Mas então, voltando ao assunto. Mas o casamento não durou, ele acabou se divorciando, voltou para sua cidade natal, geriu mal a herança deixada pelo avô, que já tinha sido bastante diminuída por causa de fracasso nos negócios, e terminou a vida quase na pobreza. O único pagamento que ele teve em vida foi devido à insistência de um amigo. Ele recebeu por volta de $500, que se fosse traduzido para os dias de hoje seria mais ou menos 11 mil. O seu reconhecimento pela obra dele foi póstumo. Inclusive ele foi bem tardio, porque outros escritores de contos pulp foram reconhecidos antes dele. Ele teve grande influência ele teve grande influência na cultura pop, e a influência dele foi tão grande que em vida ele fez amizade e influenciou algumas histórias do Conan o Bárbaro. Ele trocou muitas cartas com o criador do Conan, explicando o que era o horror cósmico, como funcionava o seu panteão de deuses, a hierarquia do cosmos. Como eu disse, o reconhecimento dele foi póstumo e ele não colheu frutos do seu trabalho. Seus amigos, após sua morte, resolveram cuidar do seu legado. É incrível que ele tinha amigos. Eu acho que a época era meio problemática. Eu acho que era meio comum a pessoa ser xenofóbica. Apesar de hoje ainda existir muitas pessoas que têm vários tipos de preconceito, racismo. Eu acho que naquela época era mais aceito. Vale lembrar que nos Estados Unidos a última lei de segregação racial caiu por volta dos anos 50, se eu não me engano. Posso estar falando alguma besteira. Se alguém que assistir esse vídeo tiver a informação correta e precisa, coloca nos comentários, por favor. Meu primeiro contato com Lovecraft não foi pelos livros, não foi por nada disso, não foi por filmes. Eu lembro que, pelo menos conscientemente, contato com a obra dele conscientemente, porque eu já tinha assistido Enigma do Outro Mundo quando era garoto, mas a primeira coisa que eu vi explicitamente algo de Lovecraft foi na música do Metallica, The Call of Cthulhu. Depois eu fiquei sabendo da influência de Lovecraft em cima de outros filmes, como o próprio Enigma do Outro Mundo, de John Carpenter, que é fortemente influenciado pelo horror cósmico. E vale lembrar também que nem todo conto de Lovecraft, como eu falei no começo, é horror cósmico. E eu sou bastante contrário àquela afirmação de que se você leu um conto de horror cósmico, você leu todos, porque isso não é verdade. Eles têm uma construção narrativa, todos eles têm uma peculiaridade. Claro, ele usa bastante os adjetivos inominável, incompreensível, isso é do autor, é da característica dele. Porque o horror cósmico, ele é algo que não é... As criaturas representadas no horror cósmico são algo que não são compreensíveis para a mente humana. Por exemplo, quando ele descreve Cthulhu, do jeito que você quiser falar, você pode falar, porque não é um som pronunciável pela língua humana. Quando ele vai descrever Cthulhu, ele fala de uma criatura humanoide gigantesca, com asas de dragão, garras, e um rosto em vez de barba, tentáculos. Só que ele diz que essa nem é a aparência dele. Isso é como o nosso cérebro encaixa a sua fisionomia para que se torne mais compreensível do quão alucinado é a figura de Cthulhu dos demais grandes antigos. Vários problemas da psique humana. Outras criaturas dele são realmente marcantes, como Nyarlathotep, Azathoth. E o interessante de Azathoth é que ele é o deus burro, ele é o cara que criou todo o universo, todo o panteão de deuses foi criado por Azathoth, e ele não tem consciência, ele se esforçou tanto para fazer isso que ele ficou imbecil, como se tivesse entrado num estado catatônico. Ele não tem consciência da importância que tem no cosmos. Ele é o mais forte, o mais poderoso de todos. Ele criou os outros seres e é uma criatura imbecil. E essas criaturas, elas não demonstram interesse no ser humano. Elas não demonstram interesse na raça humana porque o ser humano é insignificante. O dono da casa não se preocupa com a briga entre as formigas no seu quintal. Mais ou menos assim que eu vejo a relação desses grandes antigos, dessas criaturas com a raça humana. O único que demonstra algum tipo de interesse é Nyarlathotep, que gosta apenas de influenciar o ser humano para ver para ver o circo pegar fogo, para ver o ser humano ficar louco e como ele vai se comportar perante a loucura. São contos muito, muito legais. Esse livro aqui
Como eu falei, já tenho o volume 2, né, dele, mas eu não botei minhas mãos ainda, infelizmente. Não tenho muito tempo e não tenho muito dinheiro. Quando eu tiver ele nas mãos, eu vou trazer ele aqui, vou trazer um conto específico para falar dele para vocês. Esse livro em específico aqui, ele tem muitos contos legais, muitos contos bons. Ele tem alguns que nem tanto. Teve um aqui que eu gostei bastante do início, eu achei ele muito legal, mas o final eu achei um tanto... ele é muito aclamado também, muita gente fala muito bem dele, mas eu não achei tudo aquilo na finaleira. O Herbert West, Reanimator, esse aqui, pra mim, não... E o Cão de Caça também. Pra mim são os dois mais fracos. Enquanto Nas Montanhas da Loucura eu achei sensacional. Ele praticamente não é um conto, ele praticamente é um livrinho. Ele é bem extenso, é um conto bem grande. Ele é muito descritivo, ele descreve muito. É o conto onde Lovecraft mais descreve as suas criaturas. É o conto onde ele mais detalha os seres, né? Geralmente um horror inominável, criaturas incompreensíveis, horrores antigos, mas nesse conto ele descreve bastante mesmo. A história do Necronomicon é bem curtinha, mas é bem legal. O Necronomicon, inclusive, que faz parte da série de filmes que aqui no Brasil veio com o nome Uma Noite Alucinante, que no original é o Evil Dead, que vai sair a continuação. Esse ano, inclusive, sai Evil Dead Parte 2, que eu quero assistir, embora aqui em casa ninguém queira ver comigo. Mas eu acho que vai ser um filme legal, tomara que faça jus à continuação. O dos anos 80 é legal, é engraçado, é mais ou menos um terror, ele mistura comédia com horror. O remake de 2013, ele é horror puro, horror gore. E esse parece que vai vir na mesma pegada, tomara que seja legal, tomara que seja bom. E o Necronomicon é aquele livro que não pode ser lido, não pode ser aberto, não pode ser tocado, ele é enrolado com um arame farpado e preso com um cadeado, a capa é de carne humana. É um livrinho bem bom, uma leitura para final de semana. E caras, é isso aí. Lembra do que eu falei lá no começo? Se você gostou do que eu falei, é isso aqui. Eu não vou falar de nenhum conto específico, porque eu vou pegar o novo para poder falar para vocês. Eu quero pegar ele logo, mas eu quero ler primeiro Eu Sou a Lenda, para trazer alguma coisa para vocês, porque eu soube que vai sair uma continuação. Eu li em algum lugar que vai sair uma continuação do filme. E eu quero ler o livro para trazer para vocês, fazer um comparativo entre o filme e o livro. Porque o filme eu achei meio bosta, tomara que o livro seja... O livro eu sei que ele é bem melhor, como sempre acontece, mas tomara que ele seja bem melhor, porque o filme eu achei meio ruim, não curti muito não. E o volume 2 desse livro aqui eu vou trazer, e aí eu vou falar de algum conto específico, algum conto mais marcante, para que vocês possam se inteirar do horror cósmico, se inteirar do que fala Howard Phillips Lovecraft, esse ator polêmico, controverso e importante pra caralho. Valeu, falou, até semana que vem. Se você curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve, faz todo aquele ritual, porque serve de incentivo pra mim. E valeu, tchau.